Olá, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Uma semana se passou e já estamos aqui para a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos sobre a realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno, um assunto bastante interessante, meus amados irmãos. Existem muitas dúvidas a respeito e é um assunto que vai trazer muito esclarecimento para nós, né? Então nós falaremos hoje sobre a doutrina bíblica a respeito disso. E para falarmos sobre o inferno, nós precisamos saber o que acontece após a morte do ser humano, não é verdade? No caso dos salvos em Cristo, nós sabemos que o nosso corpo, ele volta ao pó. Os ímpios também, na morte o corpo volta ao pó. Mas eu estou falando aqui sobre os salvos, primeiramente. E aí nós passamos a partir dali a esperar o arrebatamento. E a Bíblia também deixa claro que a nossa alma, o nosso espírito, ele é levado aos céus. Por quê? Porque nós somos perdoados, porque nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, não é verdade? Isso está lá em João 3, 16, 18, 36, 2 Coríntios 5, também de 6 a 8, Filipenses 1, 23, são vários textos, meus amados, que falam a respeito disso. E com o ímpio é basicamente a mesma coisa, porém a sua alma, ela não vai para o céu, ela vai para o Hades. E nós vamos aprender durante essa aula o que seria esse Hades. E ali ela fica à espera do resultado final dos seus atos. Entenda, portanto, que esta é uma das doutrinas mais distorcidas e falsificadas na realidade, porque gera muitas dúvidas e tem muitas pessoas dando opinião e que não trazem um equilíbrio com o que a Bíblia apresenta. E nós hoje vamos apresentar a realidade bíblica sobre esta questão. Nós iremos aqui deixar clara a diferença entre o Hades, entre o Tártaro e entre o Gena, que são as três palavras usadas para falar de inferno na Bíblia, né? Mas elas não se referem ao mesmo lugar. Nós vamos ter que entender isso durante o transcorrer dessa aula. E hoje nós estaremos aqui iniciando a primeira de 3 lições, ou seja, das 3 últimas lições deste trimestre, né, que elas vão ter um cunho aí escatológico, porque nós estamos chegando no final deste assunto, que é a carreira que nos está proposta, né? Portanto, não percam essas 3 aulas, serão muito interessantes. Mas vamos iniciar com algumas perguntas muito comuns, muitas dúvidas que muitos têm. Não sei se é o caso de quem está assistindo agora aqui, mas existem muitas perguntas. Por exemplo, será que o inferno realmente existe? Seria ele real? Seria ele um local de sofrimento eterno, como todo mundo fala? E se for, por que será que não se fala dele hoje mais em nossas reuniões, nas reuniões das igrejas? Por que nós não somos mais alertados a respeito disso? Ou será que seria o inferno fruto da nossa imaginação, que foi usado por pessoas inescrupulosas aí para colocar medo nas pessoas? Ou seja, o que o inferno é na verdade? Seria por um acaso apenas a ausência de Deus? E afinal, claro, existindo o inferno, tem pessoas habitando lá? São muitas dúvidas, meus amados, entre tantas outras que eu não vou expor para não tornar a aula tão longa, né? E de cara nós precisamos entender que o inferno existe sim, que o inferno ele é real, é um lugar de dor, agonia e desespero. E a sua realidade, meus amados irmãos, é um alerta para nós ao longo desta jornada que nós trilhamos aqui ao reino de Deus. É um alerta para nós. O que precisa ficar claro a todos é que o inferno não é domínio do diabo, como muitas pessoas pensam. Não é domínio do diabo. O inferno é, na verdade, o lugar onde o diabo e seus anjos são castigados, serão castigados.
E ali estão hoje os anjos caídos que foram aprisionados, porém em uma parte mais profunda, que é chamada de Tártaro. Precisamos deixar essas coisas muito bem claro. Então os anjos estão numa parte mais profunda. E assim, os ímpios mortos também estão lá. Só que eles estão numa parte um pouco mais exposta, ou seja, essa região chamada de Hades. A leitura sugerida está em Mateus 25, de 41 a 46. Tá? E o que nós já podemos de cara perceber aqui é que este texto ele não é uma parábola, como muita gente pensa, mas sim um ensinamento sobre o juízo final. Que isso fique bem claro para cada um de vocês. Esse juízo final, que também é conhecido como o julgamento dos gentios ou o julgamento das nações, conforme vocês queiram falar, onde os que praticarem atos de amor e justiça pela fé em Cristo serão salvos, enquanto os que se mantiverem em pecado, sem buscar a Cristo e não derem ouvidos às suas escrituras, serão punidos. Agora, o que nós vemos, na verdade, hoje, meus amados, são escritores, filósofos e até mesmo teólogos, pasmem, teólogos, falando absurdos, antibíblicos sobre o inferno. O que você precisa saber é que a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Interessante, não é verdade? Fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Portanto, tudo o que nós precisamos saber sobre o inferno está na própria Escritura Sagrada. Isso é muito interessante, mesmo porque foi o próprio Cristo que falou a respeito dele. Agora, precisa-se aprender também que não é porque o inferno é mais mencionado na Escritura, não significa que ele tem mais valor. Por quê? Porque a Escritura ela enfatiza o erro, meus amados irmãos, para a correção. E apresenta o recurso para a salvação. Nós precisamos entender isso. Então ela aponta o erro, aponta o erro de novo, aprende. Ela quer dizer isso, aprende. É dessa maneira. O texto sugerido, que está lá em Mateus, meus irmãos, ele fala de quando o Senhor Jesus descer à terra em poder e glória após a tribulação, onde os sobreviventes deste período serão julgados pelo justo juiz, conforme o texto de Joel 3:2. Nós precisamos entender isso também. Aqui não fala da volta de Cristo, ou de Cristo no terceiro céu, no arrebatamento da igreja. Entendam bem isso. É quando ele vai vir depois da tribulação. Ele vai vir para o milênio. E aí participarão desse julgamento todas as nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, contra Israel, conforme diz lá em Zacarias 14:16. Neste período estarão à direita do Deus os considerados ovelhas, ou seja, os que não fizeram mal a Israel. E à esquerda estarão os considerados os bodes, ou seja, aqueles que se uniram ao anticristo. Mateus 25:33, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Dessa maneira, meu amado. Então, meus amados, e ali, meus amados, só para um adendo aqui, os que são chamados de irmãos ali é o povo de Israel, ou seja, os remanescentes. Está lá em Apocalipse 12 isso também. A gente não pode ficar entrando em muito assunto, porque em muitos detalhes, porque é muito assunto para nós falarmos. Resumindo, a perícope do texto, num resumo dessa perícope, nós teremos ali o quê? O julgamento daqueles que restaram vivos da guerra do Armagedon. Olha a guerra do Armagedon, ao final dos tempos. E já entenda que os condenados eles serão lançados no Gena, ou seja, no fogo eterno. E nós vamos aprender isso com mais detalhes durante o transcorrer da nossa aula. E as ovelhas, elas irão para onde? Para o gozo eterno, ou para o reino que está preparado desde a fundação do mundo para os salvos.
aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que não participarão deste julgamento. Então, os salvos, eles não participarão deste julgamento. É importante observar também que estas ovelhas, elas estarão ali no milênio. E ainda podem cair em desgraça, porque todos nós sabemos que no milênio eles vão morrer, vão ter filhos, eles vão viver, vão ter uma vida normal. E nós sabemos também que Satanás ali ele será solto e vai tentá-los, vai tentar tirar eles das mãos de Deus. Só que esses deverão perseverar até o fim, porque ainda eles não terão os seus corpos glorificados. Entenda assim, então, que o ser fiel até a morte é isto. Tá? Eles ali, eles terão vida, estarão vivos. Mas nós vamos falar sobre todos esses assuntos aqui durante o escopo desta nossa aula de hoje. E o primeiro assunto fala sobre o pensamento humano do inferno. O pensamento é difícil, são pessoas diferentes, pensam de maneiras diferentes, mas elas estudam e têm entendimentos diferentes. Fica um absurdo tentar relacionar essas coisas, né? Então, esses pensamentos diferenciados a respeito do inferno leva muitas pessoas aí a minimizarem as consequências dos erros humanos. E nós podemos aqui dar exemplos, né? Existem teólogos, filósofos que não acreditam na literalidade do inferno. Por exemplo, o pastor Rob Bell, o nome dele, ele diz que o amor de Deus vai vencer no final. E vai dar, assim, a oportunidade para todas as pessoas se reconciliarem com ele, para se unirem novamente com ele. Já Hunter, ele diz que a Bíblia não sustenta a teologia do inferno de maneira nenhuma. Tem vários, irmãos, mas eu vou citar apenas esses dois aqui, que são estrangeiros, né? E acrescentar alguns aqui no Brasil. No Brasil também, nós temos ali o Ricardo Gondim, que diz que ele não consegue conceber um Deus que mantém alguém num tormento eterno. Edir Macedo diz que na verdade, ele nega a existência, ele alega que é uma metáfora, que essa é uma consequência de viver longe de Deus. Caio Fábio diz que o inferno é uma invenção que distorce o caráter de Deus, mas está escrito na Bíblia, meus irmãos. Né? Os pastores e teólogos Ricardo Bitum e Ariovaldo Ramos dizem que o inferno é uma metáfora para a condição de afastamento de Deus. Esses aí, entre muitos outros, eu tenho uma enorme relação, tem muita coisa aqui nesse meu contexto aqui que nós podemos passar, mas não convém, porque senão a aula se torna muito longa. Então veja que alguns teólogos estrangeiros e também brasileiros entendam que o inferno não é real. E baseados na supremacia do amor divino, eles entendem que o amor abafa o inferno e que no fim dos tempos nós estaremos com Cristo, tanto os de paz quanto os que são de guerra. E nós percebemos que temos até algumas igrejas que negam o inferno, não é verdade? Tem uma igreja, não vou falar nome de igreja nenhuma, mas ela crê no aniquilamento. O justo viverá e o ímpio será aniquilado. E assim não existe o inferno. Também tem outra igreja que eles creem que a alma não é imortal e que a punição para os ímpios é a morte eterna, ou seja, é a inexistência após a morte. Nós podemos citar também mais uma que é a do pastor Edir Macedo, que crê, conforme eu passei para os irmãos, a respeito disso tudo, né? Além, meus amados, também da teologia liberal. Além da teologia liberal, que nega a inspiração da Bíblia e influenciam de forma negativa o mundo, né? Dizendo que o ser humano pode fazer o que ele quer, que Deus perdoa, que está tudo certo. Podemos cometer o erro que nós quisermos. Meus amados, não podemos não. Não é dessa maneira. Vamos citar um pouco aqui o universalismo, né? Vamos chegar no universalismo, que faz parte
do que pede a igreja. Eles pregam o quê? Que todo ser humano vai ser salvo. Essa é uma ideia criada há 1700 anos ali por Orígenes, né? Através do texto de 1 Timóteo 2,4, no qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, vejam que a palavra original é deseja mesmo. Eles usam também o texto de Romanos 5,18, mas eu vou me pegar no texto de 1 Timóteo 2,4. O termo original é deseja. Deseja, meus amados, significa ter um desejo veemente de possuir algo, almejar, buscar alguma coisa. Ou seja, desejar é querer sem ter a certeza de obter. É mais claro do que isso, não tem como deixar isso. Não tem. Fica muito claro. Tá? Mas eles se baseiam nesses textos para dizer que todos serão salvos. Deus deseja, sim. Mas vai depender das ações feitas, no sentido de busca do reino. Eles já creiam que não importa o que você fez, porque o amor de Deus, ele vai se sobressair a tudo. E pasmem, eles acreditam que o próprio diabo será perdoado. No final dessa aula, se vocês quiserem, eu faço um adendo a respeito disso. O próprio diabo, eles dizem que vai ser perdoado. Eu não consigo, por exemplo, imaginar Hitler sentado na mesa com os salvos e com o próprio Salvador. Eles esquecem dos textos que falam que a porta é estreita, que ela é o único caminho para o reino. Leiam lá Lucas 13, 22 a 25. Fica claro. Existe também o condicionalismo. O condicionalismo, eu acho que ele não está aqui na revista. Eu não vou me lembrar, eu montei na minha cabeça um escopo, então, mas eu acho que o condicionalismo foi estudos que eu fiz aqui. O condicionalismo foi criado por Oscar Cumen e Bruce, né, F. Bruce, o nome dele, né, são dois teólogos que entendem que a imortalidade é um dom concebido apenas aos justos, e os ímpios eles serão ressuscitados, eles serão julgados, mas não recebem a vida eterna, eles deixarão de existir após esse julgamento. Então não tem inferno, não existe o inferno. Eles extraíram isso de Romanos 6,23, que diz, né, que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito da vida é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Extraíram também de 1 Timóteo 6,16, dizendo que o único que possui imortalidade, que habita, é o que habita na luz inacessível. É dessa forma, meus amados. E assim nós vamos prosseguindo aqui, vamos tentando entrar cada vez mais, nos aprofundar cada vez mais, né? O terceiro tópico, ele chama para nós aqui sobre um alerta apostólico, né? Veja o que diz lá 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo de 3 a 5. Isso, é o alerta apostólico. 2 Timóteo 2, versículo de 3 a 5, que diz assim, ó, tendo eles forma de piedade, tá? Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha, entenda que a maioria das pessoas que falam que o inferno não é real e que ele é uma invenção teológica, uma proposta de medo, um meio para nos aprisionar, para nos amedrontar, eles dizem que, na verdade, o amor vence e encobre o inferno, usando o fato de que Cristo é amor. E nós precisamos entender que, sim, de fato, Cristo é amor, mas este é um discurso de piedade destes, através desse texto que eu falei para os irmãos. É um discurso de quem usa o amor de Deus para deturpar a sua própria palavra. Vocês se lembram da tentação de Cristo, que veio através da sua própria palavra, da palavra de Deus, em uma manipulação maligna? Eis aqui também esta manipulação para nos enganar. E por nós termos a inclinação para o mal, como nós já estudamos em aulas passadas, nós temos o quê? A tendência a tornar este pensamento um senso comum, pela facilidade que oferece, pelo benefício que oferece, por aquilo que nós vamos ganhar, né?
Eles nos estimulam a pensar sobre aquilo que eles falam. E estimulam a pensar que é realmente verdade. Mas entendam que o que vale é o que fala a Escritura Sagrada, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. E o que fala diz a respeito, e veja, meus irmãos, que Paulo ele adverte claramente nesse texto que nós lemos, que eles têm cara de piedade, falam bonito, falam com palavras capazes até de mexer com os nossos maiores sentimentos, meus irmãos. Maiores sentimentos, porque todos nós sabemos que o amor é a base, o amor ele é incontestável, mas nós não podemos esquecer da justiça divina nunca. A justiça divina está aí explícita e clara na Bíblia. E sendo justo, o Cristo, ele separa o bem e o mal. Não é verdade? Ele separa o bem e o mal, ele vai separar o bem e o mal. Né? E o segundo assunto, vamos para o segundo assunto, senão eu me prolongo muito falando, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então esse segundo assunto aqui, nós vamos ver como essa palavra vem, como é que nós vamos conhecer, como ela se torna conhecida. E nós vemos que os termos usados se referem a um inferno, mas não ao inferno final, que ainda não foi inaugurado. Entendam isto, o inferno final ele ainda não foi inaugurado. Mas é melhor a gente ir por etapa, que é para não ter problema e a gente não se confundir. Entendam, portanto, que a palavra inferno, ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, meus irmãos, 64 vezes como Sheol, S-H-E-O-L. S-H-E-O-L. Aparece desta forma. Ou seja, significa o quê? Lugar dos mortos. Significa sepultura, cova, ou local onde se enterra os mortos. Está lá em Eclesiastes 9:10. E em outros textos também, mas eu estou apresentando um para que vocês tenham uma base. E ela tem como equivalente no grego a palavra Hades. Tem como equivalente no grego a palavra Hades, que aparece cerca de 10 vezes ali no Novo Testamento, mas ela vem com uma abrangência maior. Ela é segmentada e vai muito além de um lugar dos mortos, de uma sepultura, como é mencionada no Antigo Testamento. Mas ela traz sim um significado de um lugar reservado à alma dos ímpios. Aqueles ímpios mortos, né? A alma dos ímpios mortos, onde eles estão ali esperando pela punição futura. Tem muitos textos também que falam a respeito, mas eu vou deixar para vocês apenas o Atos 2:31, o texto de Atos 2:31. E Jesus explica isso na história, ou na parábola, né, do rico e de Lázaro, que há ali mesmo, sendo o mesmo lugar, um abismo separador, um abismo que separa. Ou seja, isso está lá em Lucas, de 19-31, não vamos ler também, porque é longo e pode interferir no horário da aula, mas leiam para aprender. Ali é um abismo separador. Lucas 16, de 19-31, deixa muito claro isso. Entenda, portanto, que na morte, né, a alma ela se separa do corpo. Ela se separa do corpo. Nós temos, meus amados, muitos textos, eu posso deixar alguns para vocês aqui. 1 Reis 17, no versículo 22, Jó 27:28, Jó 27:28, Gênesis 35:18, Lucas 8:55, Atos 7:59. São textos que eu anotei aqui, tá? Não é o que está escrito aqui na revista, são textos que eu anotei em estudos que eu fiz à parte. E que ambos, meus amados, a alma se separa do corpo, né? E que ambas as salvas e as perdidas, ambas as almas salvas e as perdidas, elas ficam sob o controle de Deus. Elas estão sempre sob o controle de Deus. Eclesiastes 12:6, Salmos 146, versículo 4, Mateus 10:28, entre tantos outros que eu tive como opções de escolha aqui durante essa semana de estudo que eu fiz, né? E elas deixam claro que os salvos, eles são levados ao paraíso, lá no céu. Na verdade, os ímpios, eles vão para o lugar de tormento, chamado o quê?
o Hades, ou Sheol, como queiram chamar. Portanto, o Sheol não é uma sepultura também para a alma. O Sheol não é uma sepultura também para a alma, como pensam, vamos dizer assim, a Igreja Adventista, posso ser muito claro aqui nesse momento, né? Eles creem na mortalidade da alma, eles creem que a alma vai estar ali dormindo, então eles creem na mortalidade da alma, ela morre junto ali, ela vai estar ali. O que nós precisamos entender é que na ressurreição que todos teremos, tanto ímpios como salvos, se unirão novamente o corpo e a alma, e assim serão os ímpios lançados no Gena. Nós vamos aprender também, eu vou explicar o que é Gena, para um castigo eterno. Mas entenda que hoje eles estão ali no Hades. Hoje eles estão ali no Hades, que é uma espécie de antessala, meus irmãos. É uma espécie de antessala do inferno final. Ok? E os salvos, eles estão no reino de Deus, como nós vemos e sabemos claramente sobre isso. Já estudamos muitas vezes sobre isso. Eles estão ali abaixo do trono de Deus, mas nós entendemos melhor isto se nós fizermos as leituras a partir do Novo Testamento, onde nós vemos que Hades tem o sentido de lugar de castigo intermediário dos ímpios. Lucas 16, de 19 a 31, já mencionei para os irmãos, né? E que ali esses ímpios, eles estão conscientes, enquanto o Gena é o inferno final. O Gena é o inferno final, conforme está lá em Mateus 23, 33, Apocalipse 20, 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E se refere sim ao destino final dos ímpios e de Satanás. Apocalipse 29, 10 também se refere a esse texto, né? E isso vem, meus amados, nós precisamos deixar claro que isso vem após os 1000 anos, quando Satanás e os perdidos são finalmente, meus amados, lançados no lago de fogo. Este foi o termo que Jesus mais usou. Ele aparece 12 vezes no Novo Testamento, e isto também está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lá na página 198, eu não trouxe ela para cá para mostrar para os irmãos, mas está lá na página 198. E nós temos também, além dessas palavras, nós temos a expressão tártaro, que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, e ela está lá em 2 Pedro, 2 Pedro 2,4. Ela está lá em 2 Pedro 2,4, meus amados. É um lugar mais profundo, onde a Escritura diz que estão aprisionados os anjos caídos, que ali foram lançados. A Bíblia, ela não explica, mas nós sabemos que existem anjos caídos que estão ainda livres, assim como Satanás está, né, pelo mundo fazendo as suas maldades. E sabemos também que existem alguns aprisionados. Então a Bíblia não explica, não esclarece a respeito disso. Mas aqui eu estou falando apenas da Bíblia. Se ela não esclarece, eu não posso esclarecer aos irmãos. Portanto, eu quero crer assim que Jesus ele não foi pregar no Gena. Por quê? Porque o Gena está vazio. Aquele inferno verdadeiramente que vai destruir, que vai consumir Satanás e os seus anjos, ele ainda não está sendo usado, ele está vazio. Ele foi sim no Hades e no Tártaro. O Hades é onde estão as almas dos ímpios, e o Tártaro é onde estão aprisionados alguns anjos. E ali Cristo proclamou o quê? A sua vitória. Ele não foi lá pregar para salvar ninguém, ele foi ali proclamar a sua vitória, aqueles que estão ali aprisionados. Ele foi falar para eles, olha aqui, eu venci, eu estou aqui, eu estou vivo, eu quero crer assim. Então me perdoe se eu cometi um erro aí, mas eu quero crer desta forma, sabe? Entendam que no final dos tempos, todos serão lançados no Gena, que hoje está vazio. E da onde vem? Quando a gente fala de Gena, a gente precisa saber de onde é que vem esse nome.
né? Gena, meus amados, vem de um lixão que tinha lá em Israel. Tudo que não prestava, eles jogavam nesse lixão para queimar. E o fogo ali, ele era constante, ele era contínuo, ele não se apagava. Ali é conhecido como Vale de Rinom, é ao sul ali de Jerusalém, chamado também de castigo eterno. Assim, de uma forma metafórica, entendam, assim, de uma forma metafórica, a Escritura usa este vale para falar como sendo Gena. Então ela usa este vale para determinar o que é esse Gena, ou seja, um lugar de castigo eterno, ou fogo eterno e julgamento final. Eu preciso acrescentar aqui para os irmãos, o que eu preciso acrescentar para os irmãos aqui, é que ali também era oferecido sacrifício de crianças ao deus Moloque. Está lá em 2 Reis 16:3. Podem ler, 2 Reis 16:3. Então, nesse lixão aí, no Vale de Rinom, ali, era oferecido sacrifícios ao deus Moloque. Entenda, portanto, que a Escritura pega este lugar literal, veja bem, a Escritura pega esse lugar literal como forma de se fazer entender que há sim um lugar de eterno sofrimento. Portanto, se existe um lugar onde nós, os salvos, seremos felizes eternamente, glória a Deus por isso, sem sofrimentos e sem dores, existe também um lugar para os ímpios, onde se viverá a tristeza, com dores e sofrimentos pela eternidade. E eu não estou feliz com isso, e você não deve estar feliz com isso. Nós temos que orar e buscar que todos eles tenham a oportunidade de estar conosco no paraíso de Deus. E é por isso que o Gena está vazio. É por isso que o Gena ainda está vazio. Ali é o final dos tempos. Porque esse é o inferno final, diferente do Hades, diferente do Tártaro. No Hades ali, já estão no Hades ali os ímpios, que morreram e as suas almas foram para lá para aguardar esse último julgamento. E no Tártaro estão os anjos caídos que foram ali aprisionados. E sabemos, como já disse, que temos anjos soltos, ou anjos que estão aqui praticando a maldade, assim como Satanás. O povoamento do Gena se iniciará quando Cristo voltar em poder e grande glória e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. É desta maneira. Então ali se inaugurará o Gena, ou seja, o inferno mais profundo mesmo. Zacarias 14:4, Apocalipse 19:20 mencionam tudo isso. E aí, em seguida, deles dois, do anticristo e do falso profeta, aí sim, ali serão lançados aqueles que foram condenados no julgamento. Os gentios que sobreviveram da tribulação, eles irão ali também para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Vejam, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25:41-46. Então Deus não preparou o inferno para ser humano. O ser humano vai estar lá por uma consequência dos seus atos, por uma consequência do que eles fizeram. Aquilo foi preparado para o diabo e seus anjos. Entenda, portanto, ali, meus amados, quando a Bíblia fala a respeito disso, o uso do quê? De metioninas, Metioninas é uma figura de linguagem para se referir aos ímpios. E assim a palavra morte, ela é usada fazendo referência aos corpos dos mortos que estão na terra. E o termo Hades é uma referência às almas que estão no mundo dos mortos. Conseguiram entender? É uma referência às almas que estão ali no mundo dos mortos. Aí traz a união dessas duas partes. Traz a união dessas duas partes. A união do material com o imaterial dos ímpios, ou seja, a união da carne com a alma dos ímpios. E aí eles se unirão e serão lançados assim no Gena, ou lago de fogo, ou fogo eterno, conforme está em Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e
o inferno foram lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então veja, meus amados, que o inferno, ele não foi criado para o ser humano. Não foi criado. Mateus 25, 41 deixa claro, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ocorre que de carona, os seres humanos que se recusam à graça e ao favor de Deus e que praticam atitudes de demônios, eles vão também para aquele local. Entenda, meu irmão, que o céu e o inferno nada mais é do que a medida justa de Deus. Porque seria injusto o justo ir para o inferno, da mesma forma que seria injusto ou injusto ir para o reino de Deus. É como a justiça humana, para se ir preso precisa se cometer um crime, não é verdade? É lógico que existem hoje muitas arbitrariedades, mas Deus não é arbitrário, Deus ele é inerrante. Nós precisamos entender e aprender isso. E aqui nós precisamos entender que não existe a ideia de bondade humana. E nós vemos aí muitas pessoas aqui no mundo tentando ser bonzinho, tentando agradar todo mundo para se sair bem na foto, para aparecer bem na fotografia, vamos dizer mais ou menos desta maneira, né? Para poder ficar bem, para poder angariar curtidas no Face e vou ficar bem com todo mundo, uma igreja absolutamente lotada, ele conta histórias lá que não existem para se dar bem com todas as pessoas, para ser financiado por pessoas. Vamos ser mais claros e vamos ser diretos, né? Não trazendo isso de uma maneira generalizada, mas com certeza muitas pessoas elas têm essa intenção, né? Portanto, meus amados irmãos, a bondade humana nós não podemos entender, ela não vai existir. Vai existir ali naquele momento, sim, a justiça divina. Portanto, o inferno é real, ele não foi criado para os homens e não é desejo de Deus que os homens vão para lá. Tá? Só que ele especifica lá em Apocalipse 21, 8, os que vão para lá. Basta ler Apocalipse 21, no versículo 8. Ele deixa claro quem vai passar por essa segunda morte. E como eu falo sempre, nós, meus amados irmãos, não somos robôs. Somos nós que decidimos o que será da nossa vida. Somos alertados, temos todas as oportunidades possíveis de conversão, todas as oportunidades de mudança de vida. Nós nos decidimos e lembre-se que a sua decisão vai decidir o seu destino, como eu costumo falar sempre. Então busque a Deus em espírito e em verdade e você vai ser salvo. Entenda, portanto, que a doutrina do inferno ensina que ele é real, que é um lugar de tristeza e extrema agonia, que esta doutrina é plena e que é Jesus quem mais discorre sobre ela. E ele afirma que a alma e o corpo dos ímpios perecerão no Gena, desculpem, né? Lucas 12, 5, Mateus 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 16, 33. É assim, meus amados. O Senhor diz que o fogo do inferno será inextinguível, conforme aparece lá em Efésios 6,16, 1 Tessalonicenses 5,19, com o sentido de apagar, e neste caso no sentido de inapagável. É assim que funciona, é assim que é trazido. E ele será inaugurado, como nós já falamos, pelo anticristo e falsos profetas, no final da grande tribulação. E pouco tempo, meus amados, depois, eles receberão ali a companhia dos condenados no julgamento das nações. E aí todos serão lançados no Gena, pela sua rebelião. Mas entenda que não precisamos temer o inferno. Isso deve ficar muito claro para os irmãos, porque a graça de Cristo nos alcançou. Nós precisamos apenas ter a consciência de que ele existe, mas é para os rebeldes. E nesta relação com a graça de Cristo, o que deve nos constranger é o amor de Cristo sobre cada um de nós. Né? Ele nos restaura, ele nos santifica através da fé, através do conhecimento da verdade. Lembre-se que o amor lança fora todo o medo. E estar na igreja por medo do inferno é sinal de que a graça de Cristo
não te alcançou. Portanto, busque, meus amados irmãos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa sobre a proteção de Deus e espero vê-los na nossa próxima aula, que também fará referência à escatologia, as próximas 2 aulas. A próxima será a bendita esperança, a marca do cristão. Então faz parte de escatologia, será uma aula muito boa também. Que Deus abençoe você, uma ótima semana, muita saúde, paz e comunhão para você e toda a sua família.